Você sabe o que é capacitismo? Não, nem faço ideia. Seria alguém que era capacitado ou alguém tem capacidade? Deve ser alguma coisa relacionada a pessoas que têm problema de mobilidade, né? É o preconceito contra pessoas com deficiência. Pode ser tanto visual, pode ser qualquer tipo de deficiência. Tem relação com as pessoas que têm alguma deficiência, alguma limitação física? O termo capacitismo é definido de duas formas pela Academia Brasileira de Letras. É a discriminação e preconceito contra pessoas com deficiência e a prática que consiste em dar a pessoas com deficiência um tratamento desigual, baseado na crença equivocada de que elas são menos aptas às tarefas da vida comum. É o preconceito ou a discriminação que a gente tem contra a pessoa com deficiência. Vai desde a forma como a gente trata essas pessoas, os termos que a gente usa, que são as nossas práticas sociais, né, que acabam aí, de fato, reforçando essa estrutura que é uma estrutura de uma sociedade capacitista. A gente precisa estar o tempo inteiro desfazendo de certas construções que a gente fez, tem, né, recebe ao longo da vida, para ter um olhar aí para a pessoa com deficiência como, de fato, alguém que é capaz, né, e que tem todas as suas características como ser humano. Expressões como cego de raiva, dar uma de João sem braço, estava só aqui no meu mundinho autista, e termos como louco, retardado, sequelado e deformado são todos capacitistas e demonstram preconceito. O senhor já usou no seu vocabulário no dia a dia alguma dessas expressões aqui no celular? Quem nunca usou? Pelo menos uma metade. E agora, sabendo que são expressões capacitistas, vai abolir do vocabulário? Tem que abolir, né? É complicado. Acaba usando na empolgação ou na raiva, né? Eu tô com 50 anos, quando eu era adolescente a gente brincava isso com o outro, mas eu não tenho o hábito de fazer isso para humilhar a pessoa não, entendeu? Então eu nem faço mais. Já usei, infelizmente. E são expressões capacitistas, você sabia disso? Não. E agora vai passar a se policiar mais ainda para não usar. Com certeza. Eu comecei a escrever no quadro com diversas cores e um dos alunos sinalizou: nossa, professora, por que você não usa determinada cor apenas? Porque com as outras eu enxergo mal. Ele tinha uma visão de um olho só, o outro ele não enxergava. Ou seja, eu não sabia que eu estava prejudicando a aprendizagem dele quando eu queria ajudar, usando várias cores. Aí, a partir do momento que ele sinalizou que com uma cor ele enxergava melhor, eu usei só aquela. E já grava aí para aprender. O correto a se falar é pessoa com deficiência. De aleijadinho, de deficiente, de retardado, né, de ceguinho. E depois a gente vem num processo de fato que não é mais o lugar, nem que eles merecem estar e nem que eles querem ser tratados. Então, eles são pessoas com deficiência, né? Não pode, termo deficiente, a gente tem que abolir. Pessoas com necessidades especiais, a gente tem que abolir, né? E, de fato, entendendo que ele é uma pessoa. A pesquisadora também chama a atenção para a expressão "ninguém solta a mão de ninguém", muito usada nas redes sociais. Você já deve ter ouvido falar e aposto que, assim como eu, não sabia que essa é uma frase capacitista. A gente precisa pensar que algumas pessoas, seja pela deficiência, de uma deficiência de nascença ou por uma deficiência adquirida, elas podem não ter, então, os membros superiores, pode não ter a mão. E aí, quando a gente usa esse termo, a gente está excluindo desse ninguém solta a mão de ninguém exatamente as pessoas que não têm esses membros, né? Então, é um termo capacitista, é melhor a gente usar. Ninguém vai abandonar ninguém. Não é mimimi, não é bobeira, é algo, então, que é importante a gente pensar para que, de fato, a gente tenha uma sociedade que seja uma sociedade inclusiva, com a presença de todos. A Rita de Cássia sofreu um acidente com 16 anos e há 35 usa cadeira de rodas para se locomover. Ela sente o capacitismo na pele todos os dias. Assim como o racismo está para o negro, o capacitismo está para a pessoa com deficiência. E ele precisa ser trabalhado na educação. É um termo ainda muito recente, que é a discriminação em relação à pessoa com deficiência. É achar que a pessoa não tem capacidade para realizar determinadas situações. Então é capacitista quando a pessoa acha que é a pessoa 6h30 da manhã que vai pegar um ônibus para trabalhar e ela tem uma deficiência, que ela vai para um hospital, que acha que a ideia da pessoa com deficiência, ela só vai para uma clínica fazer fisioterapia ou ela está doente. Não, ela vai trabalhar, ela vai
em determinados lugares. Então é capacitista essa fala quando a pessoa pergunta pra gente, tá indo passear, hein? Não, tô indo trabalhar. E elas levam um susto. Então a gente vê como que isso está estruturado na sociedade. E ela combate o capacitismo nas ruas e no trabalho. Rita é assessora para a política da pessoa com deficiência da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Prefeitura de Juiz de Fora. Trazer essa discussão para a sociedade, para os servidores e para toda a população de Juiz de Fora. Nós lançamos um curso que é Capacitismo, Precisamos Dialogar. Nós já vamos construir a segunda fase desse curso para mostrar para as pessoas o quanto a gente é capacitista, o quanto esse termo precisa ser desconstruído em todos nós. Rita ainda faz um alerta: o preconceito está além da fala. Ele também se faz presente nas barreiras físicas que as pessoas com deficiência encontram pelo caminho. Quando eu não consigo acessar um restaurante ou um hospital ou qualquer outro espaço que não tenha condição para a pessoa com deficiência estar ali em igualdade com as demais, isso é capacitismo. Quando não tem uma rampa para eu entrar com a minha cadeira de roda, isso é capacitismo. Quando não tem um banheiro acessível, isso é capacitismo. É achar que as pessoas não têm condição de estar naquele espaço. Quando não tem a Libras para a pessoa ter essa informação do que está acontecendo, isso é capacitismo. É achar que ela não tem condição de ser informada sobre o que está acontecendo. Quando o cego não tem o sinal tátil para ele poder ser guiado, isso é capacitismo. É achar que ele tem que ficar dentro de casa. A sociedade precisa acordar para as pessoas com deficiência, entender que as pessoas com deficiência fazem parte do mundo.